Olá, aqui é o Eduardo Cury, personal trainer, e esse é mais um vídeo do reality que eu estou fazendo, falando sobre esse desafio que eu criei para mim de sair do meu peso atual para chegar a 70 quilos, provando que tem como sim treinar 3 vezes na semana sem ficar naquela loucura de treinar todos os dias e conseguir ter resultados com exercício sem ficar dependente do exercício, aquela loucura, aquela paranoia toda com o exercício. Então, eu vou contar agora para você como é que foi a segunda semana. No vídeo anterior eu tinha falado da primeira semana e agora nós vamos contar. Eu tinha falado da primeira semana, na verdade, assim, do, do, de como ia funcionar. Então agora eu vou contar o que aconteceu na primeira semana, quais foram os resultados. Então, o que aconteceu? Eu estava com 77 quilos e 400, que foi a foto que eu mostrei no vídeo anterior, falando do meu peso e tudo mais, né? Então eu estou anotado aqui com os dados. O que aconteceu? Na última semana eu fiz os treinos de corrida e o treino funcional, seguindo bonitinho 3 vezes por semana a programação do Você Mais Leve. O Você Mais Leve é um programa de treino que eu faço para os meus alunos, para as pessoas que têm o objetivo de emagrecer, perder peso, melhorar o condicionamento físico. Então eu estou seguindo, como eu tinha falado antes, a programação do Você Mais Leve, buscando perder peso e emagrecer. E eu consegui fazer os 3 treinos perfeitos de corrida, de caminhada e o funcional. A corrida na semana passada eram 4 quilômetros intervalados. Então eu fiz esses 4 quilômetros intervalados, foi ótimo, foi excelente. Muito gasto calórico, me senti muito bem, sabe? Fiz o funcional, bonitinho, assim, rodou perfeito a semana. E eu estava com 77 quilos e 400 gramas ah, da semana anterior, e eu fiz a pesagem e fiz a bioimpedância, e eu vou colocar aí a imagem para você ver. E quanto deu? Deu dessa última pesagem, saiu de 77 quilos e 400 para 76 quilos e 300, ou seja, 1 quilo e 100 gramas a menos. Muito legal, né? E o percentual de gordura saiu de 27,7%, que está dentro de uma quantidade aceitável, boa, porque isso varia de pessoa para pessoa, é, de pessoa para pessoa, assim, de sexo, idade e tudo mais. Mas sem ficar falando de classificações de bom, ruim, porque não é tão legal assim. Claro que quando está muito exagerado, uma, uma, um valor muito alto, aí sim é importante a gente entender isso. Mas o percentual de gordura, ele não é igual a exame de sangue, sabe? Que você olha lá e colesterol tinha que estar tanto. É, não é como o exame de sangue que tem os limites, assim, não é tão exatamente assim, sabe? Então, esses 27,7% a gente vai focar sempre no valor que estava e como foi, não em classificar se está bom ou se está ruim, tá? Então, da pesagem anterior era 27,7% de gordura. E aí, a gente viu aqui, eu já falei que eu acabei emagrecendo 1,1 kg, 1,1 kg, e o percentual de gordura, eu tô querendo fazer um pouquinho de mistério. Quanto foi? O percentual de gordura foi, saiu de 27,7 para, ó o mistério, eu sei, calma, eu vou falar. 26,7. 1%, exatamente 1% a menos. O percentual de gordura é muito importante a gente falar sobre ele, porque no percentual de gordura a gente não vê uma mudança de número tão grande. Então assim, mudou um só. Saiu de 27,7 para 26,7. Então mudou exatamente 1%. Só que esse 1% faz muita diferença. Então é importante eu estou falando isso para você, porque se você
passa por isso, se um dia você passar por fazer algum teste, algum exame, bioimpedância ou outros protocolos que mostram percentual de gordura, não foca no tamanho do número, em expressividade desse número de foi só 1%, que triste, não foi tão bom assim. Não foca nisso, porque esse 1% faz muita diferença. Então eu perdi 1 kg nessa uma semana, 1 kg e 100 gramas, e reduzi 1% do percentual de gordura. Se a gente for analisar esses dados do que a gente está falando, isso é excelente. Não poderia ter um resultado melhor do que esse, porque prova que emagreceu, que na balança o peso diminuiu, que realmente emagreceu porque perdeu gordura. Isso é lindo, isso é perfeito. Qual que é a tendência, o que acontece? É muito difícil disso acontecer desse jeito, nessa expressividade assim. Porque, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu estava com 77 quilos e 400 gramas. Então, a meta é chegar até os 70 quilos. Então, esses 7 quilos e 400 gramas, o que acontece? Se a gente for olhar que eu perdi 1 quilo em uma semana, a tendência é que isso não aconteça tão expressivo assim. Quer dizer, se você estiver fazendo matemática aí de que vai ser 1 quilo por semana e perfeito e ótimo, a tendência é que isso não aconteça. Eu já estou preparado sabendo que a tendência é que isso não aconteça. Mesmo que eu treine bem, mesmo que eu faça dieta perfeitamente, a tendência é que não saia acelerado desse jeito. Como eu fiz mudanças na alimentação, mudanças no treino, seguindo o treino desse jeito, era esperado que tivesse pelo menos um resultado bom, como foi desse jeito. Mas a tendência é que isso não continue nessa mesma escala, nessa mesma proporção. O que eu fiz de mudança na alimentação? O que eu fiz na alimentação? Meu café da manhã continua o que sempre foi da minha vida inteira, que são 2 ovos, da minha vida inteira, desde que eu tenho acompanhamento de nutricionista, desde 2013, 7 anos então, né? 2 ovos e café sem açúcar. Esse é o meu café da manhã. Passo os 2 ovos na panela mesmo, só ponho o ovo lá, jogo um pouco de açafrão, faço o café sem açúcar e tomo. Esse é o meu café da manhã todos os dias. Aí o almoço, eu tenho feito o almoço em restaurantes, qualquer restaurante que tiver mais fácil, que tiver mais prático, mais próximo de mim, dependendo do dia, dependendo de onde eu estiver na cidade. Então às vezes eu almoço 11h30, às vezes eu almoço meio-dia, às vezes eu almoço 1 e pouco, depende do dia, mas eu estou escolhendo muito, cuidando muito do que eu como, principalmente no almoço, focando mais em vegetais, verduras e cuidando de outras coisas, assim, para não exagerar em outros alimentos mais pesados. E aí à tarde eu tenho feito um lanche. Esse lanche eu sigo fazendo uma tapioca, um omelete, alguma coisa leve e que vai me ajudar a não sentir fome durante o dia. Então esse lanche pode ser 4, pode ser 5, por aí, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E à noite o jantar. E aí eu tenho visto, é interessante falar sobre isso, porque eu tenho visto que o jantar é que é a grande questão. Se você faz esse jantar, se eu faço esse jantar focado na dieta, então assim, muitas vezes eu tenho feito o jantar salada. E aí eu sempre peço salada no iFood. Então tem depois eu posso até citar nomes e tudo mais, mas tem alguns restaurantes de salada, e aí eu peço uma salada ali e como aquela salada. Por quê? Não é exatamente o que eu gostaria de comer. Eu gostaria de comer qualquer coisa à noite. Qualquer coisa é sem me preocupar. Mas eu tenho comido salada porque eu vejo que no outro dia meu intestino funciona super bem. Eu durmo mais leve e eu consigo comer saudável sem ingerir tantas calorias. Aí a estratégia é: comeu, que aí quer dizer, essa janta minha, esse jantar já é lá umas 9, 10 horas da noite. E eu costumo sempre dormir em torno de 11h30 da noite. Então é jantar e não enrolar muito para ir dormir, para não sentir fome. Essa é a estratégia que eu faço. Então eu venho cuidando da alimentação, principalmente
durante o dia é mais fácil, o café da manhã funciona super bem, o almoço já sempre funcionou, aí eu estou encaixando cada vez mais, cada vez melhor a qualidade e tal desse lanche à tarde, para poder, eu brinco que se você se organiza e planeja o que você vai comer, você consegue ser mais racional na comida do que deixar sentir fome, que aí a gente acaba ficando mais emocional. Então acaba comendo mais do que precisa, acaba comendo coisas que não são tão saudáveis assim. Então o que, que eu faço? Então eu faço esse lanche para poder conseguir pensar e fazer um jantar mais racional do que comer qualquer coisa e não cair naquela armadilha de eu sou humano como qualquer pessoa, não cair naquela armadilha do eu mereço, hoje o dia foi muito cheio, então eu posso comer qualquer coisa e tudo, porque eu já vi que aquela história alguns mitos que as pessoas têm, carboidrato à noite engorda, não comer nada depois das 6 da tarde, não é por aí, é porque durante o seu dia todo, café da manhã, lanche de manhã, almoço, lanche à tarde, durante o dia todo, se a gente fizesse um cálculo, a gente acaba gastando mais calorias do que o que a gente está consumindo. Então assim, eu tomo café da manhã, vamos dizer que esse café da manhã tenha, só para dar um exemplo em números, 200 calorias. O que você faz de manhã, você gasta mais do que essas 200 calorias. Aí, almoço, você ingere 500 calorias. O que você faz no restante do dia, você acaba gastando mais. Lanche da tarde, a mesma coisa. E aí, na hora do jantar, o que acontece? Na hora do jantar, você sai desse desequilíbrio. Então, você acaba ingerindo mais calorias do que está gastando. Por quê? Como funciona o processo de emagrecimento? O processo de emagrecimento funciona: eu preciso gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. Então, só para a gente falar em números que fica mais fácil, se eu gasto 2.000 calorias por dia e eu quero emagrecer, eu tenho que, para arredondar os números, eu tenho que consumir 1.500 calorias. Então eu entro em débito calórico de 500 calorias por dia, nesse dia, né? Entrei em débito calórico de 500 calorias por dia. Se eu seguir isso todos os dias, eu acabo conseguindo emagrecer. Vai levar um tempo, mas eu acabo conseguindo emagrecer depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, seguindo essa programação. É uma questão básica de matemática, então isso é totalmente racional. Agora a questão é encaixar isso. Talvez você esteja fazendo algumas perguntas, como: Eduardo, como saber quantas calorias eu estou gastando por dia? Hoje, eu uso o Apple Watch. Se você tem um Apple Watch, ele mostra no aplicativo do iPhone, ele mostra lá quantas calorias você gastou por dia no aplicativo Atividade. Outros celulares Android, eles também, ou outras pulseiras dessas, elas também mostram. É claro que não vai ser totalmente exato, mas ele te dá um rumo, te dá um direcionamento sobre isso. Então você não fica totalmente no escuro. Não tem como a gente saber se está totalmente exato isso, mas a gente consegue perceber. Se você tem essas pulseiras de exercício de outras marcas, ela faz isso do mesmo jeito. Se você não tem um iPhone, o iPhone eu não sei muito bem como é que funciona, mas nesse mesmo aplicativo, desse mesmo jeito, tem também um outro aplicativo Saúde, que é aplicativo nativo do celular, você não precisa baixar esse aplicativo, ele mostra esses dados. Então, por exemplo, se você no seu trabalho tem escada, você subiu e desceu essa escada, ele consegue ver com o celular no bolso, ele consegue na mão, ele consegue ver quantas calorias, o que você fez, quantas vezes você subiu e desceu a escada, pelo sistema de acelerômetro que ele tem. Então ele sabe do seu deslocamento, ele sabe se você andou, se você ficou sentado, se você subiu e desceu a escada. Então ele dá também um rumo nesse gasto calórico. E aí, então é interessante fazer isso. Se você tiver essas pulseiras, esses relógios assim, é excelente. Se não tiver, nesses outros celulares de outras marcas, eu também aposto que ele mostra isso também. Então não vai ser totalmente exato, mas ele dá um rumo, ajuda nisso. Então esse é para a gente saber quanto a gente está gastando.
para ter noção. Para saber quanto a gente tá consumindo, aí é importante você ter acompanhamento de uma nutricionista, que essa nutricionista calcula tudo isso para você, porque dieta não é só caloria a menos. Dieta também são os nutrientes, então a gente precisa. E aí dos nutrientes, as pessoas sempre pensam gordura, proteína e carboidrato. É isso que as pessoas pensam, né? Proteína, carboidrato principalmente, que são os macronutrientes. Só que o mais importante para a gente, para a nossa saúde, não são os macronutrientes, são os micronutrientes. Os macronutrientes, que é proteína e carboidrato, nesse caso que eu estou dizendo, aí cai naquela história, proteína é energia, carboidrato é energia, proteína é massa muscular, aquelas conversas de todo mundo. A gente precisa de tudo isso. Só que os micronutrientes que são importantes e as pessoas acabam não pensando sobre isso. Quais são os micronutrientes? Ferro, potássio, manganês, todas as vitaminas. É isso que faz diferença e a gente tem que estar em equilíbrio no nosso corpo para a gente ter saúde e viver bem. Então, por isso que é importante não pensar só em caloria e ter nutricionista, um profissional te direcionando, organizando não só a caloria da sua dieta, mas os nutrientes também, para você ter noção. Fibras, tem tantas coisas, a gente tem que entender todo esse contexto. Então, quando você tem um direcionamento de um nutricionista, esse nutricionista já calcula tudo isso para você e já coloca esses alimentos para você seguir a dieta desse jeito e vai fazendo esse acompanhamento. Então, o que eu estou fazendo é mostrar os meus bastidores nisso, para você ver isso na prática funcionando. Então, é importante saber quantas calorias gasta e quantas calorias está ingerindo. Se você tem um professor de educação física, um profissional de educação física direcionando você, ele organiza o exercício para isso, não só pensando em calorias, mas pensando na sua saúde, de postura, de condicionamento físico, de fortalecimento muscular, redução de dores, dormir melhor, disposição. Ele pensa no exercício como um todo. E o nutricionista não pensa só em calorias também, mas nos nutrientes. Então você tem tudo que precisa. Se você tem um profissional de educação física cuidando de você, programando o seu treino, e um nutricionista programando a sua dieta, aí tá perfeito, é ótimo. Porque a gente sabe aí, a gente não tem esses cálculos exatos, mas a gente sabe mais ou menos então quanto está consumindo e quanto está gastando. Aí perfeito, aí é seguir esse plano. Só que é importante a gente entender que por isso que na matemática é muito simples. É igual aquela história, como ficar rico? Ficar rico é muito fácil, é só você ganhar mais do que gasta. Dinheiro é só você ganhar mais dinheiro do que gasta, é assim que você fica rico. E na questão de emagrecer também é muito simples matematicamente. É o inverso desse raciocínio, é só você gastar mais calorias do que ingere. Então, racionalmente é uma matemática muito simples, mas na prática não é. Vamos para o exemplo. Vamos pegar esse exemplo de que você gasta 2.000 calorias por dia e está consumindo 1.500. Então, na segunda, você entrou em débito calórico de 500 calorias. Só estou fazendo matemática simples para a gente entender melhor esse raciocínio. Estou fazendo um débito calórico de 500 calorias na segunda. Na terça, se eu seguir do mesmo jeito, eu faço um débito calórico de mais 500. Então, segunda, 500, terça, 1.000 na soma, quarta, 1.500, quinta, 2.000, segunda 500, terça 1.000, quarta 1.500, quinta 2.000, sexta 2.500 calorias, certo? Então entrou num débito calórico de 2.500 calorias de segunda a sexta. Agora, se no sábado e no domingo você não segue a programação de dieta e não faz exercício, você facilmente acaba mudando esse débito que você tinha entrado de 2.500 calorias só no final de semana, num sábado e no domingo. Por quê?
Vamos dar um exemplo simples. Você tomou 10 cervejas. Se cada cerveja tiver aí 150 calorias, deu 1.500 calorias só de cerveja, fora o que você estava comendo. Então vamos nesse exemplo. Se você está comendo 1.500 calorias e tomou mais 10 cervejas, foram 3.000 calorias. Então, e ficou deitado o dia inteiro, gastou 1.500 calorias. Você já entrou em débito o balanço calórico que era negativo ficou positivo, que era para ser, já ficou 1.500 calorias a mais nesse cálculo. Então, falando matemática, fica confuso, mas assim, racionalmente é muito simples, mas na prática não é tão simples assim. Por isso que quais são os problemas disso? Quando as pessoas só pensam caloria, é interessante a gente falar sobre isso, porque quando as pessoas só pensam caloria, o que elas fazem? Ah, vou fazer jejum, porque aí no jejum, o jejum funciona e emagrece. Por que o jejum funciona? O jejum não tem nada sagrado de fazer um super segredo para você emagrecer muito. Não, é só porque você não está ingerindo caloria. Só que não é essa matemática tão simples, porque você acaba não ingerindo calorias, mas seu corpo funciona de uma forma diferente, seu metabolismo, e você acaba perdendo massa muscular nisso, não é interessante. E aí, então assim, aí se a gente pensa só em calorias, só na matemática simples, o que acontece? O jejum funciona, mas funciona porque eu estou ingerindo menos caloria. Vou treinar todo dia e vou treinar cada vez mais tempo e mais intenso todos os dias para gastar mais caloria. Você não vai aguentar. Não vai aguentar e vai se machucar antes mesmo de conseguir gastar tanta caloria como estava pensando. Então não é bacana, não é interessante. Quando pensa nisso, é um raciocínio muito raso, muito superficial. Porque lembra que eu tinha falado que quando você treina e faz um treino de qualidade, você tem um gasto calórico muito maior durante o treino e principalmente depois do treino, para que seu metabolismo fica mais acelerado para se adaptar, se ajustar com o exercício, com o desgaste que você fez do exercício. Esse metabolismo mais acelerado, ele dura 24, 48, às vezes até 72 horas depois do exercício. Então, por isso que a gente vê aí muita gente falando sobre isso, e às vezes você não entende, é que um treino bem feito acelera o seu metabolismo em até 72 horas depois. Quando acelera o metabolismo, seu corpo precisa, esse acelerar o metabolismo gasta mais calorias para o seu corpo se adaptar, basicamente, se ajustar com o desgaste do que o exercício foi feito. Por isso que eu falo muito que o exercício é só desgaste. Porque a gente faz esse desgaste e o resultado vem da recuperação do exercício. Então essa é a grande questão. Se a gente fosse fazer um gráfico, treinando todos os dias, o seu nível de desgaste é esse e o seu nível de adaptação é essa. Agora, se você não treina todos os dias com qualidade, você consegue fazer um treino muito bom, gera um desgaste grande. Então fica um gráfico de muito altos e baixos de resultado com exercício, quer dizer, fez o exercício, gera desgaste, tem um gasto calórico maior nesse processo de adaptação, e aí você treina de novo, descansa, treina de novo, descansa, treina de novo. Com isso, o resultado do exercício é muito melhor e graças a Deus e por coincidência, você não precisa treinar todos os dias, porque já pensou se você tivesse que treinar todos os dias, 30 minutos todos os dias, beleza. Aí agora eu preciso melhorar o meu gasto calórico, o meu tempo com o exercício. Então de 30 minutos passa para 1 hora, de 1 hora passa para 1 hora e meia, 1 hora e meia passa para 2. Ainda tem pessoas que treinam assim, que acabam achando que para ter mais resultado com o exercício precisa treinar mais tempo. E aí fica treinando todos os dias mais tempo e isso acaba afetando a sua vida. Porque todos os dias treinando mais tempo, você acaba deixando de fazer outras coisas e vai ficando complicado e muitas vezes a pessoa nem consegue fazer exercício por causa disso. Então é interessante você entender esse contexto. A gente consegue perceber que o resultado meu dessa semana foi um resultado muito bom. Eu confesso que eu não esperava que seria, eu queria que fosse um resultado bom, mas eu não esperava que seria tão expressivo assim, de mais de 1 quilo, pouco mais de 1 quilo e 1% de gordura a menos. Quer dizer, a gente sabe que esse 1 quilo que eu perdi
Não quer dizer que é exatamente só isso de gordura, mas esse 1 quilo que eu perdi foi gordura porque diminuiu 1%. O segredo nisso está então em treinar com qualidade, seguindo daquele jeito, não treinar todos os dias, tá aqui a prova para conseguir ter um desgaste maior e recuperação, seguir a dieta desse jeito, e o segredo está no treino, porque foi um treino de corrida, de caminhada, né, para muito gasto calórico, e o funcional, que aumenta mais ainda o gasto calórico e desgaste muscular. Então, assim, treinando 3 vezes por semana, isso daqui já mudou totalmente o peso, foi excelente, excelente. Eu não esperava esse resultado, mas vamos ver semana a semana como vai ficar, porque assim, eu tô me sentindo muito bem com isso, tô me sentindo muito feliz, mas agora nesses vídeos eu profissional, estou vivenciando e transferindo para você o meu lado pessoal. Então eu tô me sentindo muito bem, mas eu profissional tenho que me dizer para mim mesmo que não fique empolgado achando que na próxima semana vai ser do mesmo jeito e sem fazer matemática doida de que então vai ser 1 quilo por semana. Em 7 semanas eu emagreci esses 7 quilos que estava na meta, aí 7.400, né? Que estava na meta. A tendência é que a expressividade desse resultado não seja tão rápido. Com essa mudança no início, a tendência é realmente ser intenso assim. Mas não vai ser uma matemática tão simples e tão direta de que vai dar certo e vai funcionar desse jeito. Agora é importante então focar que eu estou me sentindo bem, porque eu acho que isso é o que mais estimula a gente agora. Quando a gente vê resultado, eu falo que resultado chama mais resultado, então assim, 1 quilo a menos motiva, estimula, prova que a gente está no caminho certo, do treino, da alimentação, que funciona e tudo mais. Só que tem que entender que não vai ser tão lindo assim e focar então na sensação. Eu estou me sentindo mais bem disposto, o intestino está funcionando melhor, estou dormindo melhor, então é isso que importa, tem que focar nisso. E a gente se sente melhor mesmo, sabe? Sua autoestima, sua autoconfiança aumenta com isso nesse processo. Isso ajuda a dar mais impulso em tudo isso. Então funciona pensar nisso do que ficar pensando só no resultado. Porque a tendência é realmente que na próxima semana não seja desse jeito, mesmo que eu faça tudo da mesma forma. Mas tudo da mesma forma da alimentação. Porque como eu já tinha falado, do treino, toda semana o treino é diferente, justamente para poder não entrar em adaptação e não ficar o resultado já cair, porque a tendência é cair, mas para evitar que o resultado caia tanto como acontece da primeira semana. Eu falei desse vídeo então, um pouco do que foi o meu resultado, gostei muito, achei que foi muito melhor do que eu imaginava. E para mim é importante então, você que está acompanhando essa série do reality, que dê o seu feedback se você tiver alguma dúvida sobre a questão da alimentação, a questão do treino, eu posso explicar melhor, porque o que vai direcionar mesmo é as perguntas, a sua pergunta. Às vezes você pode mandar pessoalmente, pode colocar aqui no comentário. Isso que direciona, que pode ser que fique confuso, que para mim é muito fácil falar sobre isso. Então, às vezes essa matemática, na hora que eu falo, vai ficando confuso, mas eu tô falando dessa matemática só para a gente ter uma referência para você entender melhor, mas eu mesmo não fico fazendo essa matemática com os meus alunos, porque o que garante resultado mesmo é a regularidade e o processo. Se for só a gente ficar contando calorias desse jeito, quanto gasta, quanto consome, vira maluquice, e você pode ver que todo mundo que está paranoico com essas coisas está fazendo isso, e não é por aí. A ideia é focando, cuidando passo a passo, sequência a sequência, porque o nosso objetivo é saúde, qualidade de vida, hábitos saudáveis para a vida toda. E é assim que a gente vai conseguir para perder peso desse jeito, focando no processo do que querer fazer conta e pensar rápido para acabar logo com isso. Porque o importante é a gente conseguir manter isso de uma forma sustentável. Não é só chegar lá e tá pesando esses 70 quilos.
é além de estar pesando esses 70 quilos, é manter isso. E para manter isso tem que estar bem com o exercício, com a questão da alimentação, para ter uma vida normal, sem loucuras, como a gente tinha falado e tinha combinado antes. Então as perguntas são importantes, manda aí seu comentário. E além disso, manda essa série, o primeiro vídeo, esse vídeo, para pessoas que você gosta, que queiram acompanhar, ver, saber um pouco mais, perguntar alguma coisa. Porque, como eu tinha falado antes, a pegada é exatamente essa. Eu vou fazendo sem edição eu estruturo aqui eu tenho um outro celular que eu anoto aqui e estruturo o contexto dos números do que eu quero falar para não me perder do peso e tudo mais. E vou batendo papo, vou conversando e vou contando a partir do que eu vou recebendo de vocês. Então, vamos ver como é que vai ser o resultado da próxima semana. Na próxima semana entra um vídeo novo, contando, relatando os detalhes de mais uma semana desse jeito, para a gente saber como é que vai ser. De detalhes, de outras informações, o que vocês quiserem, é só perguntar, me fala, que eu acho que a gente vai ganhar muito com isso, tanto de diversão no teste, como de viver isso e contar os bastidores disso, tá bom? Então, manda aí, tô esperando, e vamos ver como vai ser a próxima semana aí, vida real, reality mesmo. Abraço então e até o próximo vídeo.